Olá, boa noite. Estamos ao vivo para falar sobre a mamada de um bebê. Como saber se o bebê está mamando bem? Vou fixar aqui o comentário. Prontinho. Então, eu sou Andréa Lins, eu sou nutricionista infantil e também trabalho com aleitamento materno. Oi, Bea! Muito feliz que você está aqui. O Rodolfo está aqui comigo, então, para a gente falar de amamentação. Para falar sobre como avaliar as mamadas dos bebês. Estamos aqui com as várias tetas de crochê que a minha sogrinha fez. E se vocês forem tendo dúvidas, por favor, vão perguntando, tá bom? Vocês são sempre muito bem-vindos aqui pra gente interagir. Se alguém quiser participar da live, também pode pedir para participar. Então tá, gente, uma nutricionista materno-infantil precisa saber de aleitamento materno? O que vocês acham? Eu sinto que não é muito comentado isso tanto na pós-graduação, né, quanto na faculdade. A gente acha que aleitamento materno é um mundo à parte da nutrição. E, na verdade, é o primeiro alimento que o bebê vai receber, né? E quando a gente pensa em atender bebês, a gente pensa que esse alimento é o melhor alimento do mundo. Então, sim, nós, enquanto nutricionistas, precisamos auxiliar as famílias a conseguir dar esse melhor alimento do mundo a esses bebês, antes mesmo de falar de introdução alimentar, certo? Então, quando a gente falar que somos nutricionistas, que trabalhamos com o público materno e infantil, nós precisamos saber da teoria e, se possível, da prática do aleitamento materno. E eu confesso para vocês que as famílias que eu atendo de aleitamento materno são as famílias que eu crio uma conexão muito maior do que se eu conheço somente na fase de introdução alimentar. Quem eu atendo de aleitamento materno, eles ficam fiéis a mim, eles me indicam muito para muitas famílias. Teve mães de consultoria de amamentação que me indicaram para mais 5 mães, e essas 5 mães depois vieram na introdução alimentar comigo. Então, porque é um momento que a mãe está com tantas dificuldades, está se sentindo tão, vamos dizer assim, se sentindo frágil, né? As questões hormonais que a gestação traz, né? Então, os hormônios estavam ali lá em cima, explodindo na gestação. Chegou a fase do puerpério, os hormônios caem, elas ficam mais tristes, mais frágeis. E imagina se é você que está ali do lado dela, auxiliando nessa amamentação. Então, um vínculo que você cria com essa família, com essa mãe, com esse pai, é muito mais forte do que simplesmente você encontrar no consultório por 1 horinha e falar de introdução alimentar. Então, se vocês puderem ter esse diferencial no atendimento de vocês, seria muito bom para a carreira de vocês, e eu vejo que isso está sendo o meu diferencial enquanto nutricionista infantil, tá? Então, vamos falar sobre amamentação. A gente está na semana do aleitamento materno, dia 1 a 8 de agosto, por isso que eu escolhi esse tema. E muitas vezes a gente está com uma mãe ali, essa mãe, obviamente, né, tem a sua mama, tem o seu bebê no colo, e não necessariamente essa dupla está sendo um sucesso. Por quê? Nem todos os bebês que estão no peito da mãe estão realmente mamando. O que acontece? Primeiro a gente tem que consertar a postura dessa mãe. Por isso que eu vou mostrar para vocês o que é uma boa postura, tá? Eu vou trazer um pouco para trás. Então aqui tá uma mãe que está sentada em qualquer cadeira, amamentando o seu filho. E aqui tá o seu bebê, tá? Então, como que ela vai saber se a postura dela tá adequada? Primeiro, ela não pode estar segurando o peso do bebê, porque tem bebês que têm 2,5 kg e tá tudo certo, a gente até consegue segurar. Tem bebês que nascem com 3,5 kg
E não importa, de qualquer forma, o peso do bebê não é para ser segurado pela mãe. Imagina a mãe ficar meia hora amamentando aquele bebê. O que é o ideal? Que ela tenha ou uma almofada de amamentação, porque aí ela vai apoiar o bebê nessa almofada, então fica muito mais fácil para ela. Ou qualquer almofada, vou pegar aqui uma almofada qualquer. Ó, uma almofada qualquer também funciona, tá? Não necessariamente precisa ser de amamentação, tá? Então, tá adequada ainda a posição? Não, sabe por quê? O meu pé não está apoiado. O que eu vou fazer? Eu peguei uma caixa, que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas, ó, eu levantei a minha perna porque eu apoiei o meu pé nessa caixa. Olha a diferença, meu pé apoiado e o meu pé não apoiado. Tá vendo como a travesseiro mudou? Meu pé apoiado na caixa e o meu pé não apoiado. Oi! Então, vamos voltar para a almofada de amamentação que eu prefiro mais, tá? Então, eu coloquei aqui a almofada de amamentação. O meu pé está apoiado. O bebê está de cara pro gol para ser amamentado. A mãe precisa estar relaxada, tá? Ombros relaxados, porque vai ser um momento de entrega. Ela precisa estar relaxada e não ela vai até o bebê, e sim o bebê vai até ela, né? Tudo isso você, enquanto nutricionista infantil, tem que estar orientando. E são orientações básicas, mas que ninguém passa na faculdade nem na pós-graduação, geralmente, né? Ok. Então, a mãe está bem posicionada, os pés estão elevados, ó, fazendo 90 graus aqui, tá? O bebê apoiado numa almofada. O que a gente vai fazer? Ensinar essa mãe a colocar o bebê no peito. O que é o normal que elas fazem, né? E que é cultural? Pegar aqui com esse braço e colocar o bebê para mamar. Assim, né? Vamos mamar. Mas o meu Rodolfo aqui, ele tá tranquilo porque ele é de mentira, tá? Mas na realidade, o que acontece? A maioria dos bebês estão chorando de fome ou estão com sono. E não nos facilita colocar esse bebê para mamar. A gente precisa ter o controle da cabecinha dele, porque eles estão assim, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apoiar as costas do bebê com uma mão e ter o controle dessa cabecinha apoiando com os dedos, estão vendo? Ó. Então, sou eu que controlo a cabeça do bebê. Se ele quiser ir para trás, se ele quiser chorar, se ele quiser dormir, eu tô tendo o controle da cabecinha dele, estão vendo? Então, com essa mão, sou eu que vou levar ele até o peito. Então, vamos repetir, ó. Meu pé tá apoiado numa caixa. Sem a caixa, meu joelho desce bastante, tá vendo? Então, apoio o pé. Pode ser a poltrona que vem na cadeira da amamentação. Pode ser um puff, qualquer coisa. A perna da mãe precisa estar elevada, tá? Aí, o travesseiro para apoiar o peso do bebê. E aí, você vai controlar a cabecinha do bebê até o peito, certo? Então, até aí tá sucesso. Alguma dúvida até aqui? Se ficar alguma dúvida, vocês vão perguntando, tá? E aí, gente, vamos simular aqui o peito. Para o bebê estar mamando bem, ele precisa estar pegando bem esse peito. E aí vocês já devem ter ouvido falar, o bebê precisa pegar na areola, né? O que é a areola? É a parte mais sombreada do peito, certo? E... que ótimo, que estão sem dúvida. Qualquer coisa me perguntem, tá? É a parte sombreada do peito. Mas tem mães que têm partes sombreadas muito maiores que isso, que a areola é maior. Tem mães que têm areolas menores. Então, não é pegar a areola, é pegar atrás do mamilo. Aqui, estão vendo? Aqui, pegar atrás do mamilo, porque aqui, se a gente for ver a mama por dentro, é aqui que ficam os seios lactíferos, bolsinhas de leite. Então, ele aperta aqui, o leite sai, tá? E aqui, vamos pegar um mamilo médio.
Se o bebê fica no mamilo, o leite não vai sair. Então, muitas vezes o bebê tá no peito, tá mamando, tá mamando, tá mamando, mas ele tá no bico e tá machucando essa mãe, né? E além de machucando, ele não tá tirando leite. Aí chega no pediatra, pesa esse bebê, o bebê não ganhou peso. Por quê? Ele tava aqui. Tudo bem, todo mundo sabe a teoria, o bebê tem que pegar aqui atrás, né? Isso é muito falado, muito comentado, mas ninguém nos ensina como fazer esse bebê pegar aqui atrás. Porque na prática, o que acontece? Muitas mães têm seios grandes, por exemplo, e o bebê nasce com a boquinha minúscula, né? Aquela boquinha assim que abre e dá 3 centímetros de abertura. Como é que o bebê vai pegar tudo isso aqui? Já pensaram sobre isso? Então a gente tem que facilitar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a dobrinha. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Estão vendo que ao fazer isso aqui, eu limito a área que o bebê pega? Ó, sem fazer a dobrinha, fazendo a dobrinha. Fazendo a dobrinha, eu limitei. O bebê vem, ele já engata aqui, tá vendo? Engatou, pegou a areola. Sem fazer a dobrinha, o bebê vem, ó, e vai ficar no bico. Ele não vai conseguir pegar tudo, entenderam? Então, para uma boa mamada, a gente precisa facilitar com que o bebê pegue bem, fazendo essa dobrinha. Importante, essa dobrinha não é aqui, tá? Não é aqui, não é aqui. Não é em lugares que o bebê tem que colocar a boca. Porque já pensou, se eu fizer essa pega aqui, onde é que o bebê vai pegar? Ele vai ter que pegar aqui, ó. Só vai sobrar o bico. Não vai ter adiantado nada ter feito essa dobra. É pro lado, tá? E dá pra ser assim, dá pra ser assim, dá pra ser assim. Do outro lado também, onde a mãe, na verdade, que vocês vão estar orientando, se sentirem tranquilas para fazer isso, tá? Então, acontece então, tô aqui com o peito, tô aqui com o meu Rodolfo, tá? Que é o meu bebezinho. Estou tendo controle do corpinho dele, da cabecinha dele. Tô fazendo aqui a dobrinha e vou levá-lo para mamar, tá? Quando eu ver que ele engatou a quarta, a quinta, que ele realmente está mamando, eu posso daí relaxar meu braço, eu posso soltar esse braço aqui, eu posso relaxar as minhas costas e aproveitar o momento da amamentação. Mas até então é um laboratório onde eu estou ensinando meu bebê a mamar e eu estou aprendendo a amamentar meu bebê. A gente acha que amamentar é instintivo, mas não é. Amamentar precisa ser aprendido muitas vezes. Tem mães que sim, o bebê nasce, já sai mamando na maternidade, não passam por nenhum problema, mas muitas mães passam por dificuldade, tá? Então, a gente falou da posição adequada desse bebê. A gente falou da posição adequada da mãe, tá? Quem tá entrando agora, depois vejam no meu feed esse início, que esse início é importante. E aí, o bebê tá no peito. Como é que a gente vai ver? Agora eu vou trazer pra perto. Como é que a gente vai ver se esse bebê tá mamando realmente, tá? A postura da mãe tá adequada, a postura do pai, do bebê tá adequado, e aí ele tá no peito. Oi, mãe! Minha mãe me amamentou por 6 meses, né, mãe? Acabou de entrar. Como é que a gente vai ver que aquele bebê tá mamando bem? A sucção de um bebê precisa ser o seguinte, ó, gravem esse recado. A live vai ficar salva assim, tá? Vou salvar no feed. Precisa ter essa frequência de sucções. No mínimo 10 sucções. Isso aqui é o movimento da minha mão, é o movimento do bebê mamando, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até aí tá bom, tá? 9, 10, e aí ele para descansar. Amamentar movimenta 21 músculos faciais do bebê, então cansa. Então o bebê tem direito de descansar entre sucções, tá? Então o ideal é que ele mame por 7 a 10 sucções no mínimo para poder descansar.
Mas aí que entra o detalhe. Quanto tempo de descanso? Porque muitos bebês ficam 1 minuto descansando para voltar a mamar, 30 segundos, às vezes o bebê tá ali dormindo já faz 5 minutos e ninguém reparou. E é nisso que ele não vai ganhando peso. Então a gente fala, poxa, meu bebê tá em livre demanda, não tá ganhando peso, o que que tá acontecendo? Ele tá dormindo no peito. Qual é o tempo de sucção, de descanso, entre uma sucção e outra? 5 segundos. Então, vamos fazer aqui, ó. O bebê vai mamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele se cansou. Ele vai descansar. 1, a gente conta na nossa cabeça, né? Ou conta com a mãe. 2, 3, 4, 5. Ele tem que voltar a mamar. Rodolfo não voltou a mamar, ele estava aqui mamando, né? Descansou 5 segundos. Ele não voltou a mamar, eu vou ter que mexer nele. Rodolfo, olha só, mexe na bochecha. Vamos mamar, tá? Isso no peito, tá? Ó, o bebê tá aqui mamando. Rodolfo, vamos mamar. Mexe nele. E aí ele volta instintivamente, né? 1, 2, 3, 4. Parou. Deu 4 sucções, parou. Rodolfo, vamos voltar a mamar. Aí ele volta. 5, 6, 7, 8. Descansou, tudo bem. Ele deu 8 sucções. Descansa quanto tempo? 5 segundos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Rodolfo voltou a mamar? Rodolfo não voltou a mamar. Por quê, gente? O que acontece? Muitos bebês nascem de 37, 38 semanas, né? Muitos antes do tempo previsto por cesárea, né? Acontece alguma coisa e eles não entendem, ou até os bebês que nascem mais tarde também, de 40 semanas, eles não entendem que eles saíram da barriga da mãe. Como é que eles recebiam nutrientes na barriga da mãe? Do cordão umbilical, certo? Então, para eles era tranquilo, eles estavam no céu. Quando eles nascem, eles precisam trabalhar na roça, né? E precisamos ensinar para ele que ele precisa se esforçar para ganhar alimento e através desse esforço que ele vai crescer, ganhar peso e se desenvolver. Então, não necessariamente porque o bebê nasceu, que o bebê sabe que ele precisa mamar no peito e mamar com sucções, com números suficientes para tirar esse leite. Por isso que a gente tem que ensinar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rodolfo pode descansar. 5 segundos, não voltou? Mexe nele. Como é que a gente pode mexer no bebê para estimular que ele volte a mamar? Eu uso alguns movimentos que ajudam bastante. Mexer aqui no queixinho do bebê, de baixo para cima. Estimula bastante, o bebê rapidinho volta a mamar. Ó, Rodolfo, vamos mamar. Estão vendo como eu converso com o bebê? Isso é bem importante, porque eles desde novinhos, tudo que a gente ensina para eles fica no inconsciente. Então a gente pode conversar com eles, ó, Rodolfo, vamos mamar. Ou Rodolfo, né? Mexe aqui, vamos mamar. Ou no pezinho. Rodolfo, vamos mamar, tá? Ficou alguma dúvida até aqui? Eu ensinei como deve ser a posição da mãe, como deve ser a posição do bebê e ensinei qual é a frequência de sucção até agora. Se ficou alguma dúvida, vocês me falam, tá? E aí, gente, o que é necessário falar também? Que a posição do bebê, vocês já devem ter ouvido falar que existem diversas. Eu, quando vou ensinar uma mãe, numa consultoria pré-parto, né, que a gente vai falar de amamentação, ou depois, eu falo para essa mãe começar nessa posição tradicional mesmo, tá? Porque ela vai prestar atenção na postura dela, ela vai prestar atenção no bebê. E aí, aos poucos, ela vai descobrindo qual posição é mais agradável para ela. Mas além dessa posição, a gente tem essa aqui. Deixa eu dar uma afastadinha.
a gente tem essa posição aqui, que é a invertida, né? Que muitas mães gostam também. Então, pode apoiar o bebê tanto na almofada de amamentação, quanto colocar uma coberta do lado dobrada, nivelada com o peito, né? E a mãe ficar na cama. Mas o controle da cabecinha e do corpinho do bebê continua, ó. É a mãe que comanda, tá? Então aqui, deixa eu pegar a mama. Aqui ela tem o controle do bebê, aqui ela faz a dobrinha, tá vendo? Como é que a gente vai colocar o bebê para pegar tudo essa dobrinha que a gente fez? A gente pode esfregar o mamilo na boca do bebê. E isso faz com que o bebê tenha o instinto, né, de abrir a boca. Então ele tá ali, não tá querendo abrir a boca. Rodolfo, ó, vamos mamar. A gente pode tirar um pouco desse leite, ordenhar, deixar bem molhado. Ordenhar na boca do bebê para ele também ter o estímulo para abrir a boca. E aí ele abriu a boca, a gente vai de baixo para cima e coloca esse bebê para mamar. E aí eu tô tendo o controle do bebê, estão vendo? Ó, ele mamou, eu relaxo e aí tá ali mamando tranquilamente, tá? Essa é mais uma posição. Depois que o bebê fica grandinho, muitas mães gostam da posição do bebê sentadinho também, né? Aqui não precisa dar almofada, geralmente quando eles ficam maiores que eles ficam mais durinhos, mas desde neném essa posição pode ser usada, tá? E também tem a posição da mãe deitada, né? Então a mãe deita, o bebê deita junto e é super possível amamentar o bebê deitado. Então essas são as posições. Agora, existe alguns casos que mesmo a gente estimulando, Rodolfo, vamos mamar, Rodolfo, vamos mamar, a gente não consegue sucesso. Por quê? Muitos bebês vão pro peito com sono e a gente precisa acordar esse bebê antes de levar ao peito. Não necessariamente, porque o ideal é que seja livre demanda, o ideal é que o bebê peça para ir ao peito, né? Que ele chore, que ele mostre e sinalize que está com fome, que está na hora de ir ao peito. Mas na vida real, muitos bebezinhos, se deixar... Oi, Letícia! Muitos bebezinhos, se deixar, eles dormem o dia todo. Não sei se vocês já atenderam alguma mamãe assim, ou alguma mamãe mandou mensagem no WhatsApp para vocês: ai, meu bebê só quer dormir, já passou 5 horas, ele ainda não acordou para mamar. É aquela coisa, ele ainda não descobriu que ele saiu da barriga da mãe, né? Então não que a gente vai ficar controlando a cada 3 horas o bebê tem que mamar, não é isso. Mas também não deixar passar períodos longos, deixar lá o bebê dormindo. Eu já fui na casa de uma mãe atender e faziam 12 horas que o bebê não mamava. O bebê não tinha nem forças para ir pro peito. Eu tive que fazer, ordenhei aquela mãe, né, extrair aquele leite do peito e dei de dedo sonda, né? Que é uma técnica que a gente usa em últimos casos, que a gente pega a sondinha, coloca o leite materno num copinho, coloca no dedinho e o bebê chupa o dedinho. Porque ele não tinha nem força de ir pro peito, ele tava 12 horas sem mamar, né? Então, livre demanda até um certo momento. Então, é isso que vocês também precisam estar atentas, porque muitos bebês são dorminhocos. E são esses bebês que a mãe tão cheia de leite, mas que a amamentação não vai pra frente porque chega no pediatra, o bebê não ganhou peso, e aí entram com fórmula porque acham que o problema tá no peito, não tem leite. Não, é o bebê que tá dormindo demais. Como que a gente acorda esse bebê? A gente tem vários jeitinhos, né? Muitas mães aproveitam para trocar a fralda do bebê. E os bebês não gostam de trocar fralda, né? Eles ficam irritados, então eles acordam. Uma técnica que eu uso muito é segurar o bebê assim por alguns segundinhos. Eles não gostam dessa posição. Eles fazem assim... até reclamam comigo. Aí eu falo, calma que a tia Déia tá fazendo isso pro teu bem, vamos acordar. Ou eu vou pro sol, abro a janela, abro a cortina e coloco a carinha do bebê no sol.
que o bebê desperta, né? Porque muitas vezes a mãe tá lá, o pai tá lá tentando fazer o bebê acordar e tá aquela escuridão, aquele quarto aconchegante, quentinho, escurinho. Como é que o bebê vai acordar, né? Então, a gente não facilita muitas vezes, a gente facilita demais muitas vezes, né? Então, a gente precisa levar o bebê pro peito acordado, tá? O bebê precisa ir pro peito acordado. Não tem problema depois, no final da mamada, o bebê dormir. É normal, é comum, até porque eles se cansam, até porque eles estão saciados e eles acabam dormindo no peito, tá? Mas ir pro peito dormindo não vai adiantar nada. O bebê não vai estar mamando bem, né? Ele vai, o que que vai acontecer? Esses bebês que vão pro peito com muito sono. O bebê que tá com sono no peito, ele faz assim, ó. 1, 2, 3 sucções e descansa por 1 minuto. Aí daqui a pouco, 1, 2, 3 sucções, aí descansa. E essa sucção, a própria mãe sente que não é uma sucção forte, não é aquela sucção de extraindo leite, é aquela chupetada, sabe? Aquela coisa bem de leve. Só que nem todas as mães percebem isso, elas falam assim, Odeia, eu não sei o que tá acontecendo, mas o meu bebê mama super bem, ele fica 1 hora no meu peito e ele não tá ganhando peso. Aí eu pergunto pra vocês, 1 hora no peito, será que realmente o bebê tá mamando bem? Lembra que eu falei que são 21 músculos que o bebê movimenta para mamar? Então é uma ação silvestre pro bebê mamar. Então, se ele fica 1 hora no peito, ele não mamou por 1 hora. Pode ser que ele tenha ficado 1 hora fazendo isso. 1, 2, 3 sucções e descansado. Aí daqui a pouco desperta, mais 3 sucções, descansado. E a mãe acha que o bebê tá mamando. E estão vendo como, no fim, são orientações simples que podem ser fundamentais para o sucesso do aleitamento materno. E muitas vezes essas orientações não são feitas, chega no pediatra, o bebê não ganhou peso, acaba entrando com fórmula, porque o papel do pediatra é garantir que o bebê se desenvolva, cresça com saúde, né? Então, acontece que muitas mães estão cheias de leite e estão dando fórmula, porque a questão era o bebê, a questão era acordar o bebê, era estimular o bebê para mamar, tá? Também acontece de a gente estimular tudo isso. Que bom que tá gostando, Mona. Também acontece de a gente estimular tudo isso e o bebê mesmo assim não mamar. A gente já tá num estágio de um bebê mais complicadinho, que vai dar mais trabalho pra gente. O que a gente faz? A gente usa uma técnica que a gente fala de translactação. Não sei se vocês já ouviram falar, que é quando a gente complementa. Oi, Roseli. A gente usa uma sondinha. A gente compra essa sondinha em lojas de produtos hospitalares. Geralmente é o número 4, tá? Ela vem com 2 furinhos, não sei se vocês vão enxergar. Esses 2 furinhos a gente arranca. Depois eu geralmente arranco com a tesoura, tá? Aqui eu não tô conseguindo arrancar. Ela é uma sonda nasogástrica, tá? E aí a gente usa na amamentação como adaptação mesmo. O que a gente faz? A gente pega o leite da mãe ordenhado e coloca essa parte aqui num copinho com leite ordenhado ou com uma seringa de início. A gente engata a seringa aqui com leite, tá? Essa outra parte a gente coloca aqui rente ao bico da mãe. Estão vendo? Então, a gente vai estar desse lado jogando esse leite ordenhado pro bebê. Então, por mais que o bebê queira ficar ali no peito dormindo, ele não vai ter muito essa opção, porque ele vai estar recebendo leite na boca. E ele é obrigado a mamar ou ele é obrigado a mamar, porque esse leite está vindo. Então, ele tem que sugar aquele leite, né? Ele tem que fazer a sucção.
Então tem que ter uma segunda pessoa ajudando essa mãe para fazer toda essa parafernália, tá? Muitas mães já fizeram translactação e só conseguiram porque tiveram o apoio do marido, tiveram o apoio da mãe, né, da avó da criança, tiveram o apoio de uma empregada, de uma amiga, porque enquanto a mãe tá aqui concentrada em amamentar o bebê, a outra pessoa tá desse lado jogando leite, tá? E esse leite jogado é como se fosse a marcha do carro. Quem dirige sabe, a gente não olha para a marcha do carro, a gente tem que estar ali dirigindo e olhando para frente. E a marcha do carro a gente mexe sem nem olhar. Então, o que é a frente do carro? É a boca do bebê. Enquanto o bebê estiver fazendo a sucção, a gente está jogando aquele leite. O bebê parou de fazer a sucção, fez aquele descanso de 5 segundinhos, a gente não vai jogar leite, a gente tem que esperar o bebê descansar também. Entenderam? E muitas vezes, por 1, 2 dias fazendo essa técnica em todas as mamadas, o bebê aprende a mamar. Então essa técnica não é para ser usada para o resto da vida, porque nenhuma mãe aguenta, dá muito trabalho. Mas é falar para ela, olha, é por 1, 2 dias para o seu bebê aprender a mamar. Porque daí ele aprende que quando ele vai pro peito, ele precisa fazer essas sucções e daqui a pouco ele não precisa mais dessa técnica, a gente vai diminuindo aos poucos. Ao invés de estar em todas as mamadas, a gente tira de 1 ou 2 mamadas do dia e vai diminuindo, tira mais de uma mamada e tira de outra mamada. E daqui a pouco a mãe não tá mais precisando disso, nem o bebê. E o aleitamento materno é sucesso. É leite materno exclusivo até os 6 meses, se a mãe tiver condições. É leite materno até 2 anos ou mais, se a mãe e o bebê quiserem, né? Amamentação prolongada. Tudo porque você, enquanto profissional, enquanto nutricionista infantil, tinha esse conhecimento, tinha esse apoio, estava ali apoiando essa mãe, dizendo que ela podia, dizendo que ela era capaz, que o seu bebê ia aprender a mamar, que nenhum bebê nasce 100% sabendo mamar, né? Alguns sim, mas a maioria a gente tem que ensinar. E nem sempre porque a mãe passou na maternidade que aquela maternidade ensinou aquela mãe. A gente sabe que a realidade é bem diferente. Tem hospitais que a mãe sai totalmente perdida. Oi, Beatriz! A Beatriz é um exemplo claro disso que eu ensinei aqui, né, Beatriz? A Beatriz estava complementando com a sondinha. E aí a gente foi tirando aos pouquinhos. Como é que tá aí, Beatriz? Tirou tudo? A última vez você tinha tirado tudo, né? Todas as complementações e ficou só no peito. Obrigada. A Beatriz tá só no peito agora, viu só? E tava com fórmula, gente. Então a gente tirou aquela fórmula, não tem mais gastos com fórmula, não tem mais por que dar, porque tá cheia de leite. A bebezinha dela mama super bem. Então é mais ou menos isso. Sim, tiramos tudo, somente peito agora. Ah, que ótimo, olha só, tivemos um exemplo prático aqui. Então, expliquei basicamente como que a gente avalia a mamada do bebê, como que a gente sabe se o bebê não tá mamando bem e como é que a gente estimula esse bebê. Eu quero saber se ficou alguma dúvida, se vocês querem que eu repita alguma parte. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Porque senão eu posso tocar a ficha. Me mandaram várias perguntas pelo direct. Uma das perguntas que me mandaram foi a respeito do bebê preferir um peito. Isso é muito comum, tá? Muito comum mesmo. Muitas vezes, gente, a mãe... Oi, Caroline. A mãe prefere um peito, porque, né? Nós temos nossos braços, um mais, vamos dizer assim, um a gente consegue manipular as coisas mais facilmente que o outro. Isso acontece na amamentação também, tá? Muitas vezes o bebê prefere um peito, também pela posição que ele é colocado, então ele consegue tirar leite melhor de um peito do que do outro, tá? Quando se trata de bico invertido, utiliza o mesmo método? Tá, já vou responder essa pergunta, tá?
Só vou terminar aqui sobre a preferência de um peito. É importante que nós, enquanto nutricionistas infantis, a gente estimule que a mãe amamente dos dois peitos, tá? Porque sim, depois um peito pode ficar maior que o outro, isso pode causar alguma questão na autoestima da mãe, e isso é muito importante, né? São as marcas que o aleitamento materno vai deixar naquela mãe e precisam ser marcas boas, tá? Quem é que quer um peito maior que o outro? Ninguém quer, né? Então, o bebê tá preferindo um peito? Tudo bem, mas então a gente vai dar de mamar nesse peito que ele não tá preferindo 2 vezes, né? 2 mamadas seguidas no peito que ele não prefere, uma mamada no que vocês já estão com facilidade. E aí, em 1, 2 dias, a gente também consegue ajustar isso. Então, vamos lá. Bico invertido. Eu tenho aqui o bico invertido. O bico invertido é aquele bico que quando a gente aperta, por exemplo, a gente faz a dobrinha, o bico vai pra dentro, tá? Aqui a gente simula. O que acontece? O bebê, ele não precisa do bico para mamar, tá? Ele mama aqui. Então, muitas mulheres têm bico invertido e em nada atrapalha o bico. Em nada dificulta. Mas vamos ser realistas que sim, tem mães que têm bico invertido e dificulta sim. O que vai facilitar essa mãe é essa preguinha aqui, tá? E nesses casos, muitas vezes o ideal é que durante toda a mamada ela não solte essa preguinha. Porque daí o bebê, ele muitas vezes vai escorregando do peito. Então, as mães que têm tanto o bico invertido quanto o bico plano, o ideal é que ao amamentar, que eles não soltem essa preguinha até o bebê realmente aprender a mamar nesse peito. Acontece também de muitos casos do bebê mamar e o bico começar a vir para fora, tá? É bem comum. Mas não que seja necessário, tá? É mais porque geralmente vai escorregando assim o bebê, sabe? E aí, se a gente fica segurando durante toda a mamada a preguinha, o bebê não solta. Deu pra entender? Deixa eu ver a próxima pergunta. A primeira parte falando da sonda no dedinho. É isso? Quando eu tava falando da sonda no dedinho, foi um caso à parte, que eu cheguei na casa de um bebezinho, que ele tava 12 horas sem mamar, ele já tava hipoglicêmico, ele não tinha forças de ir ao peito, então eu precisei alimentar esse bebê, e aí eu fiquei na casa dessa mãe por mais 2 horas, 3 horas, até chegar na próxima mamada pra gente ir ao peito. Inclusive nessa mãe eu dormi na casa dela, porque já era quase 11 horas e a gente foi pro peito com esse bebê, ele não teve muito estímulo, eu acabei dormindo lá e a gente ficou a madrugada toda colocando o bebê no peito, tá? A sonda no dedinho a gente usa em últimos casos. Um dos casos, por exemplo, a mãe tá totalmente machucada no peito, ela não tá suportando a dor de amamentar o bebê. Mesmo quando a gente ajusta, pega, e aí a gente ensina a sonda no dedinho, a unha bem cortadinha, a mão bem higienizada, para ela conseguir ordenhar aquele leite do peito e oferecer o leite materno até cicatrizar esse peito, né? A gente estimula na cicatrização indo ao sol ou à luz infravermelha com seus cuidados, tá? Muito leite passando ali para hidratar esse peito, o próprio leite é bactericida e cicatrizante, até a mãe conseguir colocar o bebê pro peito de novo. É um dos casos, tá? Mas, enquanto profissionais, a gente tem que evitar ao máximo ensinar essas técnicas, porque o bebê também vicia no dedo com sonda, né? Então, é sempre pro peito, preferência é bebê no peito, é complementar no peito, é o bebê no peito, o dedo é em casos específicos, tá? Deu pra entender? Deixa eu ver. Deia, e se o bebê mamar rápido, coisa de 5, 10, 15 minutos? Isso nos 2 peitos. É normal? Ele suga bem. É normal, tá? Por quê? No início eu tive que usar o bico de silicone, pois ele sugava num seio só. Depois fui tirando aos poucos e hoje ele mama nos 2 seios bem, porém mama rápido. Primeiro mês ganhou peso bem, tá? Não existe... Que bom que te ajudei, Polly. Não existe
tempo ideal para um bebê mamar? O que eu posso confirmar para vocês? Que mais de 40 minutos um bebê no peito, o bebê não tá mamando bem, tá? Ele tá ali dormindo, ele tá brincando, ele tá chupetando, ele não tá mamando. Tempo mínimo, não tem como afirmar, tá? Como eu respondi hoje nos stories, o que acontece? Tem mães, você simplesmente aperta um pouquinho e aquele leite jorra. Imagina o bebê no peito, com todos os estímulos nervosos que os lábios deixam no seio, com toda a cascata hormonal que o bebê libera na mãe, prolactina e ocitocina, então muita produção de leite e ejeção de leite facilitada. O que acontece? Pode ser que em 5 minutos ele encha a barriguinha dele de uma forma que a gente nem imagina. 10 minutos, 15 minutos. Como você falou, no primeiro mês ele ganhou peso bem, ou seja, esses 5, 10, 15 minutos foi suficiente para ele ficar saciado, para ele ganhar peso. Mas daí eu te pergunto, Mona, qual era o intervalo das mamadas? Passava de 2 horas ou era de hora em hora? Porque isso também é um sinal que a gente pode ver. Muitas vezes o bebê não mama bem e aí ele fica pedindo peito a cada hora, porque não saciou. Então passou uma hora e ele tá com fome de novo. É verdade, minha primeira filha demorava uns 30 minutos a mamada. Agora meu bebê mama de 5 a 10 minutinhos e fica aí estourando. Então, é isso mesmo. Ô Letícia, a tua produção tá sendo maior dessa vez ou a sucção dele tu sente que é mais forte da tua primeira filha? O que tu sentiu de diferente para esse tempo ser diferente entre os filhos? Agora temos consulta de 2 meses, vou aguardar. Ele mama de 2 em 2 horas. Então, Mona, eu não posso te garantir porque eu não tô vendo teu bebê, mas eu acredito que esteja tudo certo. Se ele dá um intervalo de 2 horas e ele mama 10 minutinhos e tá ganhando peso bem, acredito que esteja tudo certo. Às vezes passa de 3 a 4 horas, à noite ele dorme mais. Se ele tivesse com fome, ele estaria chorando, esperneando, pedindo esse peito com maior frequência. Mas isso também não é regra, tá? Tem bebês que eles são super quietinhos, eles ficam ali no cantinho deles, eles não pedem muito peito e a gente vai ver eles não estão ganhando peso, né? Mas acredito que não é o teu caso, porque o primeiro mês foi sucesso, né? A Letícia respondeu, a minha produção agora é menor, mas a sucção dele é mais forte. Então é isso, os bebês diferem um do outro também, né? Tem bebês que vêm sedentos ao pote e querem tirar todo aquele leite e conseguem tirar em 5, 10 minutos. Outros bebês a sucção é um pouquinho mais fraca, mas em meia horinha tira o leite suficiente para crescer e se desenvolver. É isso aí. Deixa eu ver que horas são. Deu para entender, Mona? Você ficou tranquila com a explicação aqui? Eu acredito que esteja tudo certo. Se a noite também é interessante e faz bastante xixi, isso também é um sinal perfeito, tá? Porque... Oi, Anderson. Porque o que acontece? Se o bebê tá fazendo xixi, esse xixi tem que vir de algum lugar. Se você não tá dando outro líquido para ele, não tá dando água, não tá dando suco nem chás, nem outros leites, que é o ideal que não dê, que seja só leite materno até 6 meses, então, que a gente chama de amamentação exclusiva, esse xixi tá vindo do leite materno. Então, se ele faz no mínimo 8 xixis ao dia, aquele xixi que molha realmente a fralda, é um outro sinal que ele tá mamando bem. O cocô já não é mais um sinal, né? Porque o leite materno ele é tão bem absorvido, ele é tão biodisponível que de nada. Que às vezes o bebê pode ficar 5 dias sem fazer cocô, né? Porque o corpo dele aproveitou todos os nutrientes, não sobrou matéria-prima para fazer cocô, tá? Então, o maior sinal que a gente vê é o do xixi. E também ver se ele tá ativo, né? Se ele tem energia para chutar a gente, para chorar, para espernear, também pode ser um sinal. Porque é sinal que ele não tá tendo hipoglicemia. Um bebê hipoglicêmico é aquele bebê sempre dorminhoco, aquele bebê sem energia. Tá bom? Então, respondida a tua dúvida. Espero que esse aleitamento seja até os 6 meses, se possível.
tá? Mais alguma dúvida, gente? O que eu preparei para vocês eu já expliquei. Não sei se vocês querem que eu fale dos tipos de bico, já foi perguntado aqui do bico invertido, né? Então a gente pode continuar aqui na minha trilha. A gente tem o bico invertido, a gente tem o bico plano, ele é bem espoleta, então tá tudo certo. Quando pesar me avisa, pra eu saber. Aqui é o bico plano, né? Então é aquela mãe que diz que não tem bico. Aqui a gente tem o bico curto. Aqui a gente tem o bico médio. E aqui a gente tem o bico, né, grande, protuso. Não importa como vocês queiram falar. Como já falei, todos os bicos são de amamentar, porque o bebê ele tem que pegar na areola. Vocês já aprenderam como ajudar esse bebê a pegar na areola, tá? Uma mamãe falou ali que usou bico de silicone, né? Foi a Mona. Enquanto nós profissionais, tá? Nós nutricionistas, vocês aí nutris que estão me assistindo, o ideal é que a gente tente ao máximo não colocar bico de silicone, tá? Muitos bicos vendidos aí pela Endorsa são bicos muito duros, que se assemelham a uma mamadeira, também pode confundir o bebê. E aí pode ser que depois fique difícil do bebê pegar só o peito sem o bico de silicone. Que bom que a Mona conseguiu tirar. Então a gente evita ao máximo o bico de silicone. O que eu percebo na prática, muitas mães usam, não sei se vocês já viram um bico de silicone, ele é um silicone que a gente coloca aqui e ele tem um biquinho. Eu não tenho ele aqui, até porque eu não uso. O que eu vejo na prática, as mães usam pra quê? Porque estão com dor, o bico rachou, estão com dor, acham que colocando o bico de silicone não vai ter dor. Gente, a mãe vai sentir dor igual. O que a gente tem que fazer com essa dor? Ajustar a pega. Se tá doendo, o bebê tá pegando errado. E aí a gente ajusta a pega, faz a dobrinha, faz o bebê abrir bem a boca, coloca o bebê com a boca bem aberta, a mãe bem posturada, o bebê apoiado, tudo que eu já ensinei aqui, tá? Um outro caso que eu vejo que as mães usam bico de silicone porque não tem bico. Então, antes mesmo de colocar o bebê para mamar, já foram na farmácia, já compraram o bico de silicone porque sabem que não tem bico e o bebê precisa do bico para mamar. Também não confere, como a gente já falou aqui, tá? Um outro motivo que eu vejo usarem bico de silicone, deixa eu ver, também quando o bebê vai pro peito e não tem a sucção, o reflexo de sucção. Então o bebê tá ali mamando, tá no peito, mas fica aquele bebê que fica parado assim, ó. Ele não faz a sucção, né? Então o bico de silicone vai lá, encosta no céu da boca do bebê e ele tem o reflexo de sucção mais efetivo. O ideal é que se use por pouquíssimo, uma mamada, às vezes tirar na mesma mamada. Quanto mais bebê no peito, melhor. Vamos ver, eu usei bico de silicone, pois meu bico é invertido. Ele estava já machucando o outro, mas foi coisa de uma semana. Graças a Deus eu tirei. Isso aí, se for usar, que seja minimamente, que seja num período curto, em uma mamada, em um dia, uma semana no máximo, estourando. Por quê? O que acontece? Os bebês que mamam no bico de silicone não ganham peso suficiente. Porque não é a mesma coisa o bebê que está no peito mamando e o bebê que está mamando no bico de silicone. A sucção desse leite é totalmente diferente. Cansa mais o bebê e ele não tira tanto leite. E aí a gente vai pesar, esse bebê não ganha peso e aí vai lá e é colocada a fórmula na mamadeira e daqui a pouco o aleitamento materno não deu certo, não foi sucesso. Às vezes por causa de um bico de silicone, tá? Então, enquanto profissionais, não indico que a gente use, tá? E se for usar com muita cautela. Mais alguma dúvida? Em relação à mamadeira, ninguém perguntou aqui, mas eu gosto de falar. Como é que eu, enquanto profissional, convenço as mães a não usar a mamadeira e, se for preciso complementar, que seja através da translactação no peito. Como é que eu convenço? Eu sempre falo o seguinte: mãe, você já andou de ônibus, né? Ônibus é aquela coisa, você tem que esperar no ponto de ônibus, você tem que ficar lá no sol, na chuva, no calor, seja o que for. Quando você entra nesse ônibus, o ônibus lotado, você se sente uma sardinha enlatada, né? Você tem que esperar horas e horas o ônibus parando em todos os pontos.
é uma coisa cansativa, né? E o bebê no peito é o ônibus, é cansativo para o bebê, mas é pro bem dele, é pro desenvolvimento facial dele, né? Para ele receber todos os nutrientes desse leite materno, os anticorpos e tudo mais. E a mamadeira é um carro com ar-condicionado, então assim, você resolveu sair, o carro tá na garagem, tá? Você tá lá dirigindo, você não precisa parar em nenhum lugar, só tá você no carro, você ouve a música que você quer. Quando o bebê descobre a mamadeira, é como a gente estar descobrindo um carro, então a gente não vai querer mais pegar um ônibus. Porque a mamadeira o bebê mexe 2 músculos. O peito o bebê mexe 21 músculos. Quando o bebê entender o que é a facilidade da mamadeira, ele tem a tendência de soltar o peito aos poucos e confundir, tá? Então, se a mãe tá com dificuldade na amamentação, se o bebê não tá ganhando peso, se o pediatra pediu para complementar, a complementação tem que ser feita no peito, no ônibus. Ele não pode descobrir o carro, tá? Com ar-condicionado, marcha automática, tá? Ele não pode descobrir isso. Então, gente, eu agradeço vocês que estiveram aqui comigo e convido vocês para as próximas lives que eu vou estar falando a respeito. A próxima vamos continuar falando de amamentação, mas com outro tema. E depois vamos falar de introdução alimentar e depois vamos falar de atendimento de crianças. Mandem dúvidas se vocês tiverem por direct, nos comentários quando eu colocar no feed essa live. Obrigada por todas que estiveram aqui, foi um prazer passar esse conhecimento para vocês, que vocês ajudem muitas mamães que passarem nos seus consultórios, e a gente só aprende se a gente vai para a prática. Então, esse conhecimento que foi passado aqui, convida alguém da tua família que está ganhando bebê, que você quer estar ali ajudando, tá? Convida, faça um atendimento ali voluntário, você conhece uma vizinha, alguém que está tendo bebê e está passando dificuldade, diz que você está querendo prática nesse assunto, que você tem paixão por esse assunto e que você tem a teoria, mas está querendo a prática. E qualquer coisa me chamem que eu ajudo vocês, tá bom? Obrigada, um beijo para vocês e bom finalzinho de quarta-feira. Tchau!